Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal do 7º ano IEG3, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, com muita saúde e preparados para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 29. E como de costume, vamos começar fazendo a nossa correção da atividade da aula 28, tá? Que foi a aula da semana passada. Tinha aí uma tirinha. Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço. Então, observem aí, tá? As imagens, né, da vovó caindo do balanço e o netinho ali na cadeira de balanço. Sobre a tirinha acima, responda o que causa o humor do texto, né? Que é justamente essa parte mais não verbal das imagens, né? Que está representando aí a queda da vovó. Então, o que causa o humor aí seria a queda da vovó, por estar no balanço, né? E não na cadeira de balanço. Identifique as preposições presentes no texto. Então, quais seriam as preposições que estavam presentes aí nessa parte escrita do texto? Não confunda cadeira de balanço com cadeira do balanço, tá? Então, as preposições aí seriam o de, o dó e o com, tá? Eram as preposições que estavam presentes nessa tirinha. Segunda questão. A preposição com pode apresentar vários sentidos de acordo com o contexto em que é utilizada. Leia a frase abaixo, observe o valor dessa preposição e faça a correspondência correta nos parênteses. Então, vocês iriam fazer a correspondência de acordo com cada uma das frases. A primeira era o seguinte: jogou com meu time e perdeu. Então, estava dando ideia aí de oposição. Então, era para colocar o número 4. Abriu a porta com o grampo de cabelo. Esse com o grampo de cabelo aí estava dando ideia de instrumento. Então, era o número 5. Chegou ao estádio com os amigos, tá? Com os amigos está indicando companhia, tá? Então, seria o número 3. Agiu com cautela. Foi o modo como ele agiu, né? Foi de forma cautelosa. Então, o número aí correspondente era o número 1. Só consigo tomar leite com café. Então, o leite com café está dando ideia de combinação, tá? Então, aí seria o número 2. Então, ficou da seguinte forma: 4, 5, 3, 1 e 2, tá? Então, vocês iriam observar aí que era a mesma preposição com, porém em contextos diferentes, trazendo ideias diferentes, tá? Terceira questão. Preencha os espaços com a preposição correta. Então, a alternativa que ia corresponder, né, ia preencher corretamente essas frases aí, era a letra D. Novos abalos de terra fizeram sentir-se em São Francisco. Os soldados agiram com violência. João e Manuel vivem discutindo entre si. Estudo nesta escola desde o ano passado. Luto por uma terra melhor. Então, terceira questão, né, as preposições que completavam corretamente era a letra D. Quarta questão. Qual dos elementos a seguir está sendo ligado por preposição? Então, vocês iriam analisar essas frases e iriam ver aquela que estava sendo ligada através de uma preposição, que nesse caso aí foi a letra C. Esperou com entusiasmo aquele passeio. No caso aí a preposição era a preposição com, tá? Quarta questão, letra C. Quinta questão, pedia para vocês relacionarem, tá? O que era uma locução prepositiva, o que era uma preposição, né? Uma preposição de contração e combinação.
Então, vocês iriam ler as frases e iriam fazer essa relação de forma adequada. É a palavra invariável que liga outras duas e estabelece uma relação entre elas. De que eu estou falando? Da preposição. Então, aí seria a letra B, na primeira frase. Segunda aí, ó, é o grupo de duas ou mais palavras que equivalem a uma preposição. Quando eu tenho duas preposições juntinhas, né, duas palavras juntinhas, que dá valor de uma preposição, eu tenho uma locução prepositiva, tá? Então, letra A. É a junção de uma preposição com outra palavra sem perda de fonema, né? Sem perda nenhuma aí. Então, eu tenho uma preposição por combinação. Letra D. E é a junção de uma preposição com outra palavra com perda de fonema. Então, quando há essa perda de fonema, é uma preposição por contração. Então, letra C. Então, ficou B, A, D e C, tá? Tenho certeza que vocês acertaram todas as questões. E vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transitividade verbal. A transitividade verbal se refere ao tipo de relação que um verbo transitivo estabelece com o complemento, a quando da predicação verbal. Então, a transitividade verbal, ela está relacionada ao verbo e aos seus complementos, tá? Então, vamos ver como isso acontece. Os verbos, eles podem ser transitivos. O que é um verbo transitivo? É um verbo que apresenta um sentido incompleto, certo? Sem a presença dos complementos, ele vai ter um sentido incompleto, tá? Então, ele necessita desse complemento, tá? Que vai ser o objeto direto ou o objeto indireto. Assim, o verbo transitivo, ele necessita obrigatoriamente de complementos verbais que completem o seu significado. Então, se aquela oração ela parar no meu verbo transitivo, eu não vou ter o sentido completo. Então, eu necessito obrigatoriamente dos meus complementos, tá? Seja um objeto direto ou indireto, para que o meu verbo ele apresente o seu sentido completo. Então, vamos lá. Os verbos transitivos, eles podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos e diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá? Os verbos transitivos diretos necessitam de um objeto direto, tá? Sem preposição. Os verbos transitivos indiretos necessitam de um objeto indireto, que nesse caso é um complemento com preposição, tá? Então, o objeto direto está relacionado ao complemento sem preposição, tá? E o objeto indireto está relacionado ao complemento com a preposição. Os verbos transitivos diretos e indiretos, eles necessitam tanto de um objeto direto como de indireto, tá? Então, nesse caso aí, ele vai ter a necessidade de ambos, tá? Por isso, ele vai ser direto e indireto ao mesmo tempo, que a gente vai ver bem mais detalhadamente. Então, vamos lá. Os verbos transitivos diretos. No verbo transitivo direto, o objeto direto, ele completa o significado do verbo, respondendo principalmente às perguntas o que e quem. Habitualmente, não são utilizadas preposições antes de um objeto direto, tá? Então, verbo transitivo direto, o verbo necessita de um complemento, porém, nesse complemento, não são utilizadas preposições, tá? Eu coloquei aí alguns exemplos de verbos transitivos diretos. Por exemplo, o verbo fazer, tá? Então, quando a gente coloca o verbo fazer em uma frase, já surge aqueles questionamentos. Fazer o quê? Pode ser um bolo, exercício, os deveres, tá? O verbo começar, que também é um verbo transitivo direto, né? Que necessita de complemento. Começar o quê, né? Começar o jogo, a história, o trabalho, tá? O verbo cortar. Cortar o quê? Pode ser o papel,
a árvore, o cabelo. Então, são verbos como esses, tá? Que necessitam de complemento, tá? Então, já surgem esses questionamentos. Vou fazer. Se eu digo apenas isso, alguém já vai me questionar. Vai fazer o quê? Aí eu posso completar, né? Vou fazer um bolo, né? Então, aí eu vou dar o sentido completo à minha fala. Então, vamos analisar aí essas frases aí com verbos transitivos diretos. O lenhador cortou a árvore. Então, eu tenho aí o meu sujeito, né? Que é o lenhador. O que ele fez, né? Qual a ação? Ele cortou a árvore. Observe que cortou aí é o verbo transitivo direto. Quando eu digo cortou, o lenhador cortou. Cortou o quê? A árvore. Então, a árvore é o meu objeto direto, é o meu complemento. A máquina destruiu os documentos. Quem é o sujeito? A máquina. Qual é o predicado? Destruiu os documentos. Qual é o verbo transitivo direto? Destruiu. Por que é transitivo direto? Ele necessita de um complemento. Ó. Destruiu o quê? Os documentos, tá? Então, os documentos é o meu objeto direto, o meu complemento. Vamos lá agora ver os verbos transitivos indiretos, tá? No verbo transitivo indireto, o objeto indireto completa o significado do verbo, respondendo principalmente às perguntas de que, para que, de quem, para quem, em quem. E habitualmente são utilizadas preposições, tá? Antes de um objeto indireto. Então, como falei para vocês, os verbos transitivos indiretos, eles necessitam de um complemento com preposição, tá? Então, vou ter a preposição e vou ter o meu objeto indireto, o meu complemento, que é chamado de indireto, por justamente ter essa preposição antes dele, tá? Então, vamos ver aí os exemplos de verbos transitivos indiretos. Verbo precisar. Quando eu digo eu preciso, alguém vai dizer, precisa de quê? Precisa de dinheiro, de ajuda, de uma ideia, tá? Então, o verbo que necessita complemento. E observem que nesses complementos, eu tenho a ajuda de uma preposição, tá? Nesse caso aí, ó, de dinheiro, de ajuda, eu tenho aí a preposição de. Verbo concordar. Concordar com o quê? Concordar com a opinião, com isso, com tudo, tá? Também há necessidade de complemento com preposição. Aí, ó, a preposição com está presente aí junto a esse verbo concordar. Também tem aqui o verbo obedecer, tá? Obedecer a quê? Obedecer às regras, às ordens, aos ensinamentos, tá? Então, também é o complemento, né? O meu objeto indireto, pois tem aí a preposição. Vejamos aqui na análise sintática de algumas frases, né? Com verbos transitivos indiretos. O filho desobedeceu ao pai. Se eu parar em desobedeceu, ó, o filho desobedeceu. Desobedeceu a quem, né? Já surge essa indagação. Então, há necessidade do meu complemento, ao pai. Então, objeto indireto, com o uso da preposição ao. Sujeito ao filho, predicado desobedeceu ao pai. Verbo transitivo indireto, desobedeceu, né? Desobedeceu a quem, né? O meu verbo que necessita de uma complementação. E ao pai, o meu objeto indireto, né? O meu complemento. Eu necessito de ajuda imediata. O sujeito, eu, predicado, necessito de ajuda imediata. Verbo transitivo indireto, necessito, né? Quem necessita de alguma coisa. Nesse caso aí, ó, tem a indagação de que, a pergunta. O objeto indireto, né? Que é o meu complemento, a iniciar a partir da preposição de. Então, eu tenho aí de ajuda imediata.
E nós também vamos ter os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, tá? Então, ele vai haver a necessidade dos dois. No verbo transitivo direto e indireto, tanto o objeto direto como o indireto completam o significado do verbo. Habitualmente, o verbo direto indica coisas e responde à pergunta o que, sem o auxílio de uma preposição, né? E o objeto indireto, ele indica pessoas respondendo às perguntas a quem, de quem, para quem, em quem, com auxílio de uma preposição. Os verbos transitivos diretos e indiretos também são chamados de verbos bitransitivos, tá? Então, vejamos aqui, ó. Exemplos de verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Onde ele tem o complemento direto, o objeto direto e o objeto indireto. Que é o exemplo do verbo emprestar. Quando eu digo emprestar, eu vou dizer emprestar o que e a quem, tá? Então, o que vai necessitar desse complemento direto e a quem vai necessitar desse complemento indireto, tá? No exemplo aqui, ó, emprestar o carro ao filho. Emprestar o carro, né? Eu tenho aí um objeto direto. E quando eu digo ao filho, eu tenho um objeto indireto. Então, tenho a ideia aí dos dois, a junção dos dois complementos. Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Também pode ser emprestar o vestido à irmã, tá? O livro ao amigo. Temos outro exemplo também de verbo transitivo direto e indireto, com o verbo comunicar. Comunicar o quê? E a quem, tá? Comunicar o despedimento ao funcionário, o falecimento à família, a notícia a todos, tá? Então, tem essas duas perguntinhas aí, necessitando desses dois complementos, tá? Verbo agradecer. Agradecer o quê e a quem? Agradecer o presente ao pai, a ajuda ao professor, a simpatia à funcionária, tá? Então, são exemplos de verbos que vai haver os dois complementos, com o objeto direto e indireto. Por isso, eles são verbos transitivos diretos e indiretos. Então, vamos ver a análise aqui nessas frases, tá? Você já pagou a conta ao funcionário? Você, né, o sujeito, pagou a conta ao funcionário, predicado. Ele é um verbo transitivo direto e indireto, por quê? Porque o verbo pagar, ele necessita aí desses dois complementos. Pagou o que e a quem, né? Então, o que? A conta. Então, objeto direto. E a quem? Ao funcionário. Então, objeto indireto. Ontem emprestei minha saia preferida à minha irmã. O sujeito é eu, né? Que está implícito aí, não está claro na oração. O predicado, emprestei minha saia preferida à minha irmã. Verbo transitivo direto e indireto, né? Emprestei, então, o que e a quem, né? Minha saia preferida, né? O que eu emprestei, então, objeto direto. E a quem? A minha irmã, então, objeto indireto, porque teve aí o uso de uma preposição. E nós temos também os verbos chamados verbos intransitivos, tá, pessoal? O que é um verbo intransitivo? É um verbo que sozinho ele apresenta o sentido completo de uma ação. Então, quando a informação ela para nesse verbo, ela não necessita de um complemento, tá? Então, as ações transmitidas por verbos intransitivos começam e terminam no próprio sujeito, não necessitando de complementos verbais que complementem, né, o seu significado. Assim, verbos intransitivos não estabelecem transitividade verbal com um objeto direto ou um objeto indireto, tá? Então, não há necessidade de complementos. A informação ela vai parar, tá, no verbo intransitivo. Ele, por si só, vai apresentar esse sentido completo dentro da ação. Então, tem alguns casos aqui, tá? Alguns exemplos de verbos intransitivos, como o verbo nascer, tá? Minha filha nasceu.
Então, observem aí que a oração, a frase, ela termina no nasceu. Seu avô morreu, o verbo morrer aí também, parou aí. Verbo viver, minha bisavó ainda vive. Verbo chegar, ainda não cheguei. Verbo voltar, ele ainda não voltou. Verbo proceder, as reclamações procederam. Verbo casar, meu irmão casa amanhã. Verbo levantar, o tempo levantou. Verbo cair, minha avó caiu. Verbo sofrer, chega de sofrer. Verbo chorar, aquele bebê só chora. E o verbo dormir, que é vou dormir, o exemplo, tá? Então, são exemplos de verbos intransitivos, onde eles por si só trazem a informação completa, não havendo a necessidade de complementos, tá? Um verbo classificado como intransitivo, ele pode apresentar essa intransitividade apenas num determinado contexto. O que isso quer dizer? Não quer dizer que o verbo morrer, por exemplo, ele sempre vai ser intransitivo, como qualquer um desses outros verbos que nós acabamos de ver, tá? Naquele contexto, naquelas frases que eu apresentei para vocês como exemplo, eles foram verbos intransitivos, tá? Porém, em outro contexto, em outro sentido, eles podem ter sua transitividade, que nós vamos ver aí nesses outros exemplos. Com outro sentido, pode ser um verbo transitivo que necessite de complementos verbais. Assim, a classificação deverá ser feita mediante o contexto frásico. Então, vai depender do contexto, tá? Não quer dizer que em todas as situações aquele verbo vai ser intransitivo. Então, nós vamos ver aí algumas frases, né? Onde vai mudar a transitividade aí do verbo, a depender do contexto. Nesse caso aí eu coloquei com o verbo dormir. Verbo dormir como intransitivo. A criança ainda não dormiu, tá? Então, nesse caso aí ele é intransitivo. Não precisa de complemento. Mas em um outro contexto, ele pode ser transitivo indireto. Ele pode necessitar de um objeto indireto, que é aquele complemento que vem com a preposição antecipada. A criança dormiu com a mãe, tá? A criança dormiu com a mãe. Então, com a preposição e a mãe, o meu objeto indireto. Então, necessitou aí de uma preposição, de um complemento também. E o verbo dormir como transitivo direto, tá? A criança dormiu um sono agitado. A criança dormiu o quê? Um sono agitado. Então, teve complemento aí, teve um objeto direto. Então, observem que os verbos, a sua transitividade vai depender em questão de contexto. Então, ele pode ser intransitivo, como também pode ser transitivo. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido, tenham gostado. Aí estão as referências da nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Longe se vai quem acredita. Então, um beijo bem grande em todos e até a próxima aula.